Bom dia, meu nome é Sônia Rodrigues e eu venho falar de livros. Hoje eu venho falar de um certo tipo especial de um livro que, para mim, pelo menos, funciona como consolo em épocas de tragédias como a que nós estamos vivendo neste momento de pandemia. A sabedoria popular nos diz que até das grandes tragédias se pode tirar algum proveito, ou menos aprender alguma coisa com elas. O que eu quero falar é da fascinação que pega a gente de um jeito estranho quando a gente vê um relato nazista e não consegue tirar os olhos da página do livro, ou fica lá na cadeira do cinema fascinado assistindo livros como O Ovo da Serpente. Quanto mais ético for o autor e mais elaborada for a sua obra, fica mais difícil acreditar que essas coisas horríveis acontecem com povos civilizados. É difícil abandonar a leitura da trilogia Milênio, do sueco Stieg Larsson, ou de A Menina que Roubava Livro, do australiano Mark Zusak. Esses livros calam no fundo da alma relatos autobiográficos e a vida de pessoas reais, como, por exemplo, A Bibliotecária de Auschwitz e A Lista de Schindler. Por que isso acontece? Não é mais possível ser ingênuo e ignorar que a humanidade está destruindo o planeta. Algum tempo atrás, a gente poderia até se perguntar, será mesmo que foi o Homo sapiens que destruiu todos os mamutes? Que os povos maores da Nova Zelândia comeram todas as moas, que é uma espécie de pássaro gigante que vivia lá na Nova Zelândia? Mas hoje basta nos olhar o céu e nos deparamos com a ausência da noite. Onde estão as luzes da Via Láctea? Os sons dos grilos, as mariposas, os vagalumes. Quem lê os jornais, mas quem não lê jornais fica informado do mesmo jeito pela televisão ou pelo Facebook, sabe que a tragédia que aconteceu em Mariana foi o bioma perdido. Um drama muito maior do que a enxurrada de lama. Chernobyl, Fukushima, é desastre após desastre, todos provocados pela arrogância e pela negligência dos seres humanos. Por toda parte, apesar de políticos gananciosos se negarem a ver os efeitos nocivos do uso dos agrotóxicos, dos transgênicos, das mudanças climáticas, da mortandade dos animais, das lutas acirradas pelos grupos de ecologistas para garantir espaço para outras formas de vida. Afinal, toda a vida merece ter espaço, água, luz, ar, tanto quanto nós, humanos. Em sua obra O Mal-Estar da Civilização, Freud já abordava o tema. Existe uma incompatibilidade básica entre ser feliz e ser civilizado. Ou o homem está seguro ou o homem está livre. Ou estamos integrados à natureza ou degeneramos. A ciência é um péssimo substituto para a religião. Quando o homem se afasta de um culto ostensivo de um Deus, começa a cultuar outra coisa qualquer na sombra, seja dinheiro, poder ou fama, é o que Freud diz. A mitologia, como bem sabem os filósofos e os psiquiatras, não é um monte de historinhas fantasiosas. É a representação simbólica da realidade psíquica poderosa que está presente em cada ser humano. O Estado laico não segue mais as ordens de um papa, mas segue Afrodite, Pluto, Marte, sem se dar conta das correntes que o prendem a esses poderosos deuses mitológicos que são tão presentes e atuantes dentro da nossa própria alma, desde os primórdios da história. É nesta época negra que a Terra fica deserta, os polos derretem e toda espécie de catástrofe parece iminente. É nesta época que a literatura sobre os acontecimentos da época do nazismo nos fisga.
Sim, a realidade é horrível, é tão horrível que não conseguimos imaginar algo pior. Porém, nós não precisamos imaginar. Basta ler os relatos daqueles que sobreviveram aos campos de concentração e que sofreram, escaparam de monstruosos mengueles que nos oferecem o testemunho da sua fé. Sossegue, sossegue, cara. Tem coisas piores no mundo. Nós mergulhamos aterrorizadas, eu pelo menos mergulho, na fascinante leitura dessas coisas piores e retorno revigorada, pois quando nós nos identificarmos com os Fred, Richard e o Schindler da Segunda Grande Guerra, ganhamos esperança no futuro. O resgate do nosso lado bom e o consolo pelas agruras do presente. Esses são os elementos em todos os contos de fadas que a criança dentro de nós quer receber: esperança, resgate e consolo. O psiquiatra Bruno Beltenheim, em seus estudos sobre a ação dos contos de fadas no psiquismo infantil, afirma que ler não é um ato passivo, é um processo mental ativo, através do qual o nosso psiquismo estuda, modela, compara e escolhe linhas de ação que promovem o crescimento da alma. Escolhemos o enredo que queremos viver, escolhemos os personagens que queremos ser, escolhemos os recursos que vamos desenvolver para nos nortear. Em suma, o que uma boa história oferece são elementos para reescrever nosso roteiro pessoal. Em cada fase da vida, a pessoa escolhe o tipo de literatura mais adequado. De criança, passamos dos contos de fadas à jornada dos heróis, e na adolescência passamos aos vampiros, aos romances de amor, aos romances policiais, aos livros técnicos, aos textos espirituais e filosóficos quando crescemos mais um pouquinho. Cada seleção de história tem seu papel a cumprir. Quando o horror é muito, contudo, quando o sofrimento grita a flor da pele, do que nós precisamos mesmo são de histórias reais, história de pessoas comuns que se fizeram fortes e desafiaram o destino. Quando o planeta se encontra em total Babel, eis o que nos consola. Quem diria? Quem nos consola são as histórias dos tempos dos nazistas. Boa leitura!